Hello, everybody! Como você pode ver pelo título dessa aula de hoje vamos do formato inglês com música. Eu acredito de verdade, na verdade eu tenho comprovações científicas de que quando a gente usa música, esse recurso dinâmico, com o auxílio, né, para você poder estar turbinando o seu inglês, para você estar praticando o inglês de fato, isso é maravilhoso para poder ativar a sua memorização. E quando eu falo de memorização, eu não estou falando sobre memorizar a letra da música. Então vai muito além de você aprender a cantar um trecho de uma música em inglês. Só que eu acho que isso é show de bola, né? Todo mundo quer isso. Não ficar cantando no We are the silver, We are the woe, se si maraque, solesta silver. Então você realmente cantar algo que faça sentido, cantar lindamente. Mas vai além disso, vai no sentido de você conseguir memorizar as palavras que são úteis para sua fluência. Então música é excelente por conta disso, tá? Para eu poder mostrar para você como que funciona essa questão, como que você pratica o inglês com música de forma eficiente, a gente vai usar essa música da Adele e tem uma letra bem legal, tá? Eu diria que a pegada da música ela é bem melancólica, assim, né? Ela traz uma coisa bem sofrida. Mas eu sempre falo para vocês que, independente do ritmo, é muito bom a gente explorar músicas que tenham vocabulários joia, assim, para sua construção de fluência. Coisas que você consegue usar no seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa pega uma música que tem uma batida muito legal, a música é super dançante, enfim, só que ela não traz muito vocabulário, não tem muito sentido as frases, os versos. Então a música é Go Easy on Me by Adele. Essa música da Adele, ela é bem difícil de cantar, não que eu seja uma pessoa afinada, tá? Mas é mais ou menos assim, ó. Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to. Não sei se você já ouviu ela nessa versão acústica, tá? Mas que eu acabei de inventar. Mas vamos lá, vamos focar na letra. O primeiro verso, a Adele vai falar assim, ó. Anote aí. Go easy on me, baby. Então, ela não faz um baby, né? Porque a pronúncia disso aqui é baby. Tem um B no final. Ela faz meio que um babe, né? Ela não chega a marcar esse I aqui. Primeiro, eu quero começar explorando com vocês essa ideia de go easy. Eu quero que você encare essas duas palavras como uma coisa só. Porque se você for traduzir palavra por palavra, você vai ter ir fácil. Go easy. It doesn't make any sense. Isso não faz sentido algum. E em inglês, eu sempre falo para vocês que vão ter momentos que a gente não pode ficar traduzindo palavra por palavra. Esse é um dos momentos. Quando a gente pega essa intenção de go easy, é como se fosse aqui, ó. To treat someone in a gentle way. Tratar alguém de um jeito gentil. Ela tá pedindo para alguém, né, tratar ela de um jeito gentil. In a gentle way. Então, digamos que se for pra gente poder traduzir isso aqui no português, em português falaríamos pegar leve. Então, como se fosse assim, olha, pegue leve comigo, baby, né? No sentido de, sei lá, de repente tenha mais paciência comigo. Seja mais gentil, seja mais amoroso. Então, talvez seja isso que ela quis dizer. Então, eu posso falar assim, ô Luciana, pega leve com ela, tá? Ela tá passando por um momento difícil agora no momento. Ela tá passando por um momento complicado. Imagina que a gente tá falando sobre a Maria Alicia, por exemplo. Eu falo assim, cara, go easy on her. Quer dizer, pega leve com ela, sabe? Trata ela de uma forma mais gentil. Ela tá precisando desse carinho agora. Por quê? She's having a really hard time at the moment. Então, ela está tendo um momento, está passando, né, por um momento muito complicado no momento. Mas aqui o foco tá nesse go easy. Pega leve. Com quem? Her. Então, eu quero que você observe também que a gente pode até incluir esse on no vocabulário. Eu poderia até botar aqui, ó. Go easy on. Pega leve com alguém. Que é igual ela falou assim, ó. Go easy on me, baby. Entendeu? Essa é a primeira frase do refrão que ela fala. Então, outro uso desse to go easy on seria eu falar used to tell someone not to use too much
of something. Por exemplo, uma comida. Então, eu acho que a gente traduzir isso aqui no português como maneirar, ou dar uma maneirada aí no açúcar. Eu poderia falar assim, ó, go easy on the sugar. Ah, por exemplo, pega leve aí na pizza, tá comendo demais, ó. Go easy on the pizza. Aí, a segunda frase que ela usa também é maravilhosa, porque tem muito vocabulário do dia a dia. Ela fala, I was still a child. O que ela quis dizer com isso? Eu ainda era uma criança. Eu acho que aqui ela quis dizer no sentido de que eu ainda era muito imatura de repente, né? Então, ó, I was still a child. Então, agora essa segunda frase que ela fala está in the past, está no passado. I was in the past. Aqui dá pra gente explorar tranquilamente a ideia de I was. Esse I was, eu era, eu estava in the past. Então é uma estrutura muito bacana de você ter aí na ponta da língua. Eu desejo que você saiba usar isso daqui tranquilamente no seu inglês. Vai ser muito útil. Esse I was, então, seria pra gente, né, um eu era ou eu estava. Gabi, como que eu vou saber se é era ou estava? By the context. Então, pelo contexto, você vai conseguir matar a charada, tudo bem? Deixa eu só ver como é que eu tô colocando. Tô botando ele assim deitadinho, né? Eu vou deixar ele de purple mesmo, tá? Então, eu quero que você saiba que isso aqui está o quê, ó? In the past. Essa estruturazinha aqui está sendo usada no passado. Então imagina só que você quer falar assim: olha, eu era um ótimo aluno. I was a great student. Então eu era uma aluna ótima. Então olha esse I was sendo usado aqui, ó. Eu era o quê? A great student. Ao invés de great, você pode também falar good, tá? Aqui não vai ter diferença nenhuma. Digamos que a diferença de good com great é que o great é mais do que good. Good é bom, great é ótimo. Basicamente isso, tá? Mas a gente pode botar várias características aqui. I was a great student. I was a good student. Ou eu posso falar, por exemplo, imagina que eu tô contando pra você algo que me aconteceu no passado e eu falo assim: quando a minha mãe me deu um carro, eu tinha 18 anos e eu ainda tava no ensino médio. Para eu poder falar que eu tinha 18 anos, I was 18. E agora talvez você está asking yourself. Você está se perguntando, Gabi, você não falou que esse I was era eu era ou eu estava? Por que que aqui na hora de falar que eu tinha 18 anos, I was 18 years old, você botou was? Eu tinha? Então aqui é eu tinha também? Não. A questão aqui é o seguinte, em inglês, você não tem uma idade, igual a gente fala em português. Ah, eu tenho 28 anos, eu tenho 30 anos. Em inglês, você é uma idade. Então aqui a tradução literal ficaria assim, ó. Eu era 18 anos velha. Então é assim, essa é a logística deles, tá? I was 18 years old, tudo bem? E eu ainda estava no ensino médio, ficaria and I was, agora sim, eu estava no ensino médio, né? Então, and I was still in high school. Aí, você viu o que que eu fiz? Eu botei essa frase de propósito por conta do still. Esse still que a Adele usou aqui na música, vou botar ele aqui de pink, é o ainda. Então, ó, eu era ainda, vou traduzir bonitinho assim, tá? Da ordem que tá aqui. Eu era ainda uma criança quando essa parada aconteceu. Eu acho que ela tá querendo dizer no sentido de imaturidade, tá? Ela não sabia muito bem o que estava fazendo. Então, eu era ainda uma criança. Então, esse still seria o nosso ainda, tá? Gabi, ela poderia ter falado a kid. Poderia, tá? Então, kid é outra forma de falar criança. Só que ela escolheu child. Eu acho child mais bonito, né? Mais desafiador de pronunciar. E aí, o que que acontece, né? Didn't get the chance to. Então, ela faz uma frase aqui meio que incompleta. Ela fala, didn't get the chance to. Aí ela vai completar aqui no verso seguinte. Mas vamos explorar o que ela quis dizer com isso daqui. Veja, tem um I escondido aqui, tá? Só que ela não fala I was still a child, I didn't get the chance to. Não, ela come esse I aqui. Mas eu quero que você saiba que ele tá ali escondidinho, tá? Não tive a chance de fazer tal parada. A gente vai descobrir in a few minutes, em alguns minutos, tudo bem? Essa é uma expressão que eu quero que você tenha ela aí tatuada no seu coração. Olha como tá ficando organizadinho esse material, hein? Então, olha só. Didn't get the chance
to. Eu não tive a oportunidade, eu não tive a chance de. Então, aqui eu vou botar 3 pontinhos porque essa frase não tá completa. Então, aqui, para poder explorar com vocês a expressão, eu vou colocar a frase toda. I didn't get the chance to. Não, não, não. Beleza? Então, eu vou botar aqui, ó, in the past. E aqui a ideia é tipo de opportunity. É uma ideia de oportunidade, né? Ela tá falando, cara, eu não tive a chance de. I was still a child. Sente com a Adele aí, ó, o que ela tá querendo dizer. I was still a child. I didn't get the chance to. Ela vai completar depois. Então, qual que seria uma translation aqui, ó? Eu não tive a oportunidade de. Não, não, não. Percebe que é uma frase útil? Tá no passado, né? I didn't get the chance to. Então eu posso virar e falar assim, ó. Gente, um dia desses eu viajei para São Paulo, vou inventar uma história. So I traveled to São Paulo 2 weeks ago, 2 semanas atrás. E quando eu cheguei at the airport, adivinha quem tava lá? Glória Maria. E eu sou fã da Glória Maria. E você fala para mim assim, Gabi, então você conheceu a Glória Maria? Eu falo assim, cara, eu queria conhecer ela, mas eu não tive a oportunidade. Do tipo assim, tava muito corrido, ou ela tava cheia de seguranças, e eu não consegui conhecer a Glória Maria. Então eu falo assim, ô Jacira, eu realmente queria conhecer ela, né? Então, I did want to meet her. Sinta o início dessa frase, ó. A Gabi fez uma coisa aqui curiosa. Observa que na hora de eu falar que, cara, eu realmente queria conhecer ela, eu botei I did want. E talvez, se você tem algum tipo de bagagem com inglês, você pensa assim, pô, Gabi, eu não poderia falar I wanted, botar o want no passado? Pode. Oh, I wanted to meet her. Eu vou botar as duas versões, tá? Primeiro eu vou botar essa I wanted. Então, eu queria conhecê-la, mas eu não tive a oportunidade. But I didn't get the chance to. Aí eu posso completar aqui, né? Eu posso falar to, I didn't get the chance to, ou eu posso falar I didn't get the chance to meet her. Eu posso ser redundante aqui no final e colocar, repetir o que eu falei anteriormente, tudo bem? Então esse I didn't get the chance to, eu não tive a oportunidade de. Outra versão disso daqui, como eu falei para vocês, é se eu quiser adicionar ênfase no passado, falando assim, ó, eu realmente queria, eu posso falar I did want to meet her, but I didn't get the chance to. Eu posso tirar também esse meet her. Então, a gente tem aqui, ó, two possibilities. Tudo bem? Eu quero que você foque nessa ideia de que eu não tive a chance de. Eu não tive a oportunidade de quê? Vamos descobrir agora. Ela fala feel. O to tá ali em cima, né? Didn't get the chance to. Aí ela faz uma pausazinha. Então ela fala feel the world around me. Então eu não tive a oportunidade de sentir o mundo ao redor de mim. Tá vendo? Faz sentido, né? Porque ela ainda era uma criança, ela ainda era imatura, então ela não teve quilômetro rodado na vida, percebe? Então ela fala: I didn't get the chance to feel the world around me, ao meu redor. E de novo, tá cheio de vocabulário aqui importante. Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to. Eu não tive a oportunidade de quê? Feel, quer dizer, sentir. A gente falaria assim em português. Feel, sentir. Definition, to experience a particular feeling. Quer dizer, você experienciar um sentimento em particular. Até você sentir, você está experienciando um sentimento. Bem profundo isso daqui. Mas aqui dá para você poder entender. É bom que para quem é básico, isso aqui ajuda. E para quem é mais intermediário, isso aqui também ajuda super. To experience a particular feeling. Então ela fala, didn't get the chance to feel the world around me, quer dizer, de sentir o mundo, the world. Eu sei que vocês têm muita dúvida na pronúncia disso daqui e eu super entendo, tá? Tem que praticar, não tem jeito, não tem pílula mágica não. Around me, então ela fala ao redor de mim. Esse around, vale a pena também a gente dar uma atençãozinha para ele, porque ele dá a ideia de próximo, ao redor,
tá? Não próximo de, próxima pessoa, não, tipo, uma coisa que tá próxima àquele lugar, tá? Então, around. Então, é como se fosse aqui, ó, próximo, no sentido de perto, tá? Próximo no sentido de perto, é um dos significados dele. Então, poderia ser tipo a ideia de near. Near é perto, próximo também. Então, como que a gente perguntaria assim? Olha, você está viajando e aí você quer perguntar assim: Oi, licença, tem uma farmácia perto daqui? Próximo daqui? Is there a drugstore around here? Quer dizer, tem uma farmácia ao redor daqui. Então, tá vendo como é um vocabulary importante? Around me, ao redor de mim, né? Enfim, perto de mim. Around here, ao redor daqui, perto daqui. Tudo bem? Então, são duas combinações bem legais. Olha só, a Adele vira então e fala: Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. Esse around me, ela fala bem rapidinho, esse me, tá? Ela fica aqui meia hora no feel the world around me. Uma coisa interessante sobre a pronúncia disso daqui é que na hora que ela fala, ela nem marca muito esse L aqui, tá? Quando a gente pronuncia a pronúncia de mundo, né? Eu já vou botar um barra barra, tá? Porque eu sei que essa aqui é uma palavra que vocês iriam me pedir. Então, olha só, mundo. Na hora de pronunciar isso daqui, eu vou passar para você o código com técnica barra barra, mas eu quero que você tenha a sua expectativa alinhada de que você tem que fazer o quê? Isso, praticar. Dificilmente vai sair de primeira. Você vai precisar praticar isso aqui em voz alta, over and over again. E eu vou te explicar por que essa palavra ela é desafiadora, tá? Imagina primeiro aqui que no exercício você está pronunciando essas duas palavras, a palavra were e depois a palavra old. Essas duas palavras existem em inglês, tá? Mas eu vou botar o barra barra delas. É como se eu estivesse pronunciando were e no segundo momento a gente faz um old. Lembrando que eu boto o L maiúsculo para isso aqui, ó, old. Esse L lá no céu da boca, tá? Então é como se eu tivesse world e esse were é o mais forte. Olha o R da porta, da porteira. Então fica assim, ó, were mais old. World. Subo e desço da escada, ó. World. World. Depois que você praticar bastante isso daqui, eu quero que você comece a treinar, não mais, tipo assim, esses dois momentos separadões, porque não é assim que eles vão falar. Isso aqui é só o exercise, é só o exercício. Eu quero que você imagine que aqui a gente tem isso aqui, ó. World. Como se fosse um momento só. E eu vou tirar até aqui assim, ó. World. World. A parte desafiadora é isso aqui, é esse R com L. É uma sacanagem isso aqui pra gente. Esse som de R com L. Porque eles acontecem praticamente no mesmo lugar, entendeu? Então dá um nó na língua. Então, se você fala pra mim assim, Gabi, na hora que eu vou pronunciar mundo em inglês, dá um nó na minha língua, o que eu tenho pra dizer pra você é que você tá no caminho certo. É assim mesmo, tá? World, world. Então, eu diria que se você falar mais pausadinho assim, pronunciando were e depois o old, não vai ficar a pronúncia assim, tipo uma pronúncia que um nativo faria, porque ele faria mais juntadinho, mas tá massa, ele vai conseguir já pegar, tá? Então, é um excelente início. Então, ó, feel the world around me. Você vai ver que ela deixa um me, quase que não deixa fôlego para esse me. E aí ela fala assim, ó, tá vendo? Tá fazendo bem sentido, né? I had no time to choose. Também, cara, cheio de vocabulário massa aqui, ó. Eu não tive tempo algum para escolher. Quer dizer, escolheram por mim. Ó, dá para inclusive interpretar que essa música aqui fala sobre, por exemplo, a escolha da carreira. E aí esse baby que ela fala aqui seria tipo assim, a pressão da sociedade ou a pressão dos pais. Então ela tá falando assim, ó, pega leve comigo. Eu ainda era uma criança. Eu não tive a oportunidade de sentir o mundo ao redor de mim. Eu tive que escolher a minha profissão quando eu tive lá, sei lá, umas 18 anos, né? 17, 18 anos que eu tive que escolher a minha graduação. I had no time to choose. Dá super pra gente fazer analogia com esse momento da vida, né? Então, eu não tive tempo algum para escolher. I had no time to choose.
I didn't get the chance. Ó, você pode até inclusive falar que você preparou, fez uma apresentação, você fala para você chega nos seus pais, que estão te pressionando, por exemplo, e aí você pode até recitar essa música, ele não vai nem saber que você tá cantando, entendeu? Só não botar o ritmo ali da cantoria. Eu não tive tempo algum. Então, quando ela fala esse I had no time, ela tá falando o quê? In the past, eu não tive tempo de quê? De escolher. Então, olha só, vale a pena ver de novo, vale a pena explorar essa structure de I had no time to nananã. Então, que isso aqui significaria assim, né? Ó, eu não tive tempo algum, ela tá adicionando essa ênfase, né? Eu não tive tempo algum para fazer tal coisa. Então, depois desse to, a gente vai colocar o complemento. Então, isso aqui tá in the past, bem? Então, olha o exemplo que eu separei aqui, ó. Cara, foi de repente. Toda essa situação, toda essa reviravolta foi de repente. E eu não tive tempo de me preparar. Eu não tive tempo de me preparar para isso. Foi muito de repente. Então, eu falo assim: oh, it was sudden. And I had no time to prepare myself. Então, de me preparar, enfim, para essa situação. Então, eu não tive tempo algum. Então, essa estrutura que eles usam muito com essa intenção. E a Adele fala, I had no time to choose. Então, esse to choose é outra ação. Olha o tanto de ação que a gente tá vendo nessa música, né? Ela fala, go easy on me, baby. Então, go easy, pega leve. I was still a child. Was é outra ação. Eu era ainda uma criança. Didn't get the chance to. Get the chance to. Ter a oportunidade de. Outra ação. Feel. Outra ação. Sentir. The world around me. I had no time to choose. Então, essa ideia de have no time é ter tempo algum. Só que ela usa no passado, né? E aí eu choose. Olha o tanto de verbo. Só nesse trecho. Olha o tanto de ação que tem aqui. E tudo vocabulário que a gente usa no dia a dia, né? It was sudden. Foi de repente. And I had no time to prepare myself. De me preparar. Entendeu? To choose. Escolher. Então, which one do you choose? Então, to choose é a ideia de escolher. Lindo demais? Então, essa ideia então de sudden que tá aqui é o repentino, né? Foi repentino, foi do nada, enfim. Então, a pronúncia dele, gente, no American English, 2 momentos de pronúncia. No primeiro a gente faz um s. Observa que eu começo com 2 s's. Por que eu começo barra barra com 2 s's? Para você saber que não é za, né? Não correr o risco de você achar que é za. Então é o s. Por isso que eu boto esses 2 S's bem determinados aqui, tá? Então, ó, e no segundo momento vai fazer isso aqui, ó. A sacanagem tá aqui. Hum, hum, Por quê? Não tem nenhum som de vogal aqui no meio, percebe? Então é de um D para um N. A gente não tá acostumado a isso aqui no português. Mas o meu convite para você é você começar a se acostumar a isso no inglês, porque principalmente no American English, que é o que eu uso de referência para ajudar você a se tornar fluente, esse som é muito comum. Então assim, ó, minha dica, eu coloco a minha língua, isso tudo vai depender da sua fisionomia, tá? Como que é a sua articulação. Mas a minha língua, ela fica meio que no céu da boca, aqui meio que atrás dos dentes, e eu engulo seco aqui, eu faço assim, ó, sabe? Eu sinto até uma vibraçãozinha aqui na minha garganta. Então fica sudden, tudo bem? Então, ó, sudden, aqui tá bem desenhadinho para vocês visualizarem. Beleza? Lembra lá, ó, subo a escada e desço, ó, sudden, desço. Então, na prática, it was sudden, foi de repente, foi repentino. And I had no time to prepare myself. Eu não tive tempo de me preparar. Sei lá, o convite para aquela palestra foi repentina. And I had no time to prepare myself. Maravilha? E to choose. Então ela fala, né, Adele, I had no time to choose. O quê? Ela vai falar o quê? Escolher o quê? What I chose to do. Tá vendo? Por isso que eu falo que dá super pra encarar isso daqui como o momento quando você tem que escolher a sua profissão lá, quando você tem, sei lá, 17, 18 anos, né? A pressão que a sociedade faz em cima disso. Então, eu não tive tempo de escolher o que eu escolhi fazer. What I chose to do. Então, essa parte ela é bem de boa, sabe por quê? Porque ela tá usando praticamente os mesmos vocabulários, ó. What I chose to do. Você fala, chose? De onde veio esse chose? Do choose. Chose is the past of choose. É o passado do choose. Então, ela fala o que eu escolhi fazer. Mas o ponto aqui é o seguinte: ela não teve tempo de escolher what I chose to do, o que eu escolhi fazer.
Aí ela termina falando: "So go easy on me", ela repete o que ela falou lá no início. Então esse I chose to dá super para explorar isso aqui como uma estrutura. Eu escolhi fazer tal parada. Por exemplo, olha, eu escolhi ser professora. I chose to nã-nã-nã. Eu escolhi ser aluno DQD, eu escolhi me tornar fluente. Então, I chose to. Então, isso aqui tá o quê? In the past. Então, por exemplo, quando eu vejo vocês aqui, ó, dando vários likes, indo lá no meu Instagram e compartilhando comigo por DM as suas anotações, de colocando a mão na massa, dando esses feedbacks de evolução, eu falo assim, meu amigo, that's why I chose to be a teacher. É por isso que eu escolhi ser uma professora. Olha aqui, ó. I chose to. Gabi, por que você não usou o choose lá de cima? Porque estaria no presente. É por isso que eu escolho ser uma professora, o que daria certo também. Só que aqui é no sentido de I chose. Tudo bem? Tá vendo que a pronúncia muda, né? So that's why I chose to be a teacher. O Hub chegou hoje aqui, ó. Eu tava working as usual, trabalhando como de costume, postando aulas lá na plataforma DQD. O Hub chegou aqui, ó, holding a cup of coffee and a piece of chocolate. Ele segurando uma xícara de café e um pedaço de chocolate. Eu falei pra ele assim, Hubby, that's why I chose to be your wife. É por isso que eu escolhi ser sua esposa. That's why I chose to be your wife. Tudo bem? Ou, por exemplo, quando eu e minha mãe se mudou para Brasília, porque eu nasci em Natal e mudei para Brasília quando eu tinha lá uns 13, 12 anos, sei lá, 11 anos, enfim. E aí, a gente veio para cá a princípio para poder passar férias, porque a família toda da minha mãe mora aqui em Brasília, né? Meus pais se divorciaram e minha mãe veio para cá. E aí, quando ela chegou aqui, a gente veio passar férias, a mãe falou, cara, eu vou ficar aqui. Então, minha mãe poderia falar assim, ó, Gabi's mother. Poderia falar assim, I chose to stay because of my family. Por que eu contei essa história aqui pra vocês, gente? Porque essa aqui é uma outra estratégia maravilhosa de memorização. Tudo que você aprender de inglês, seja vocabulário, seja estrutura, você arrumar uma forma de linkar aquilo dali com algo da sua vida, com algo que aconteceu, com algo que acontece. Esse é um dos princípios principais. É um dos princípios principais, é um dos princípios essenciais de memorização, que é quando você consegue associar aquelas palavras, aquele conceito, aquela fórmula matemática, aquilo dali com algo que você vive every single day, que você não tem que pensar para poder explicar aquilo dali. Entende? Então já é meio caminho andado. Então sempre faça essa analogia. Então eu sempre penso nisso. Por exemplo, quando eu vou aprender uma estrutura nova de inglês, um vocabulário, eu sempre estou pensando em, pô, como é que eu posso linkar isso com a minha vida, tá? Não fica passivo não, por favor. Não quero vocês passivos, tá? Quem é minha audiência, quem assiste Gabi Modesto Teacher aqui no YouTube, no Instagram, a gente tem esse pacto, essa combinação, essa combina, tá? Combinação não, essa combina. Quem é aluno do QD a obrigação, meu amigo. Você se tornou um aluno DQD, o nosso linguajar aqui é até outro. Nos encontros com os alunos DQD ao vivo, né, que aí os encontros exclusivos deles, o papo é reto. Eles sabem disso. Aqui no YouTube eu sou fofinha. Lá, meu amigo, é tipo assim, bora, engole o choro, bora que eu quero que você tenha resultado. Eu tô comprometida com o seu resultado. Então, sempre faça essa analogia. Então, olha que lindo. A Adele, então, termina aqui falando go easy. Ela fala de novo a mesma coisa que ela falou no início, tá? Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me, baby. Então, enfim, aqui eu tô cantando sem ritmo, porque eu não tenho ritmo, mas eu tenho bastante conteúdo de inglês e consegui te ajudar a, entender detalhadamente a intenção dela nessa música e melhor, a moral da história aqui é a gente entender que pelo amor de Deus, a partir de agora, se você fazer isso antes, tá perdoado, tá tudo bem. Ah, eu vou pegar aqui inglês, eu vou praticar aqui o inglês com música hoje, aí pega lá a tradução. Não faça isso, tá? Ah, Gabi, mas então não... É, cara, porque você não vai estar fazendo nem cosquinha
no seu aprendizado. Então, qual que é um jeito eficiente? Quando você aprende a explorar, igual a gente fez aqui, tá? E com o método DQD fica lindo de você ter isso bem detalhado. Você traz essa organização e essa clareza, e a louca da formatação, ela impera aqui em mim, eu não consigo controlar, mas não é à toa. Por que que eu deixo ela fluir? Por que que eu deixo a louca da formatação aparecer? Porque essa organização que a gente faz, ela também é outro ponto positivo para sua memorização. Go easy on me, baby. I was still a child. Didn't get the chance to feel. Essa é a minha parte favorita da música. Feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me, baby. Enfim, Brasil. Agora o que que você vai fazer? Você vai pegar aí suas anotações, você vai mandar uma foto pra mim lá no Instagram, no Gabi Modesto Teacher, me manda lá uma foto na DM pra eu poder ver suas anotações, pra eu ver o seu capricho daí, e coloca agora a música no YouTube e pega o refrão pra você poder cantar junto com a Adele, tá? Porque eu não sou afinada, gente, mas a Adele é maravilhosa. Então, meu povo, coloque a mão na massa, tá? Porque a aula começa, na verdade, agora, com o que você vai fazer com tudo isso que eu passei pra vocês. Quem é aluno do EQD sabe disso já. Não é ali a aula ali, beleza, você se muniu, você pegou, você já deu uma praticada, lindo. Agora, o que você faz com isso é que vai fazer você chegar até a fluência. Eu quero pessoas ativas com inglês. Nada de passividade, pelo amor de Deus. Mão na massa. Thank you so much. Deixa seu like se você não deixou. Vai lá no Instagram, que eu quero ver suas anotações, quero ver seu capricho aí.